Lambarangansi karama. Guruboko jebrokon chamrama. Regan brokon chombronsi. Obrigado. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Bom, muito bom. Vamos avançar. Se você pudesse me fazer uma pergunta, e essa pergunta fosse: pastor, como eu posso fazer para agradar a Deus? E para te responder, eu prometesse que eu ia te mostrar na Bíblia o que de fato e de verdade agrada a Deus. Você cumpriria? Você andaria no padrão daquilo que a palavra diz que você tem que fazer para agradar a Deus? Então, se a pergunta da igreja hoje fosse feita ao pastor da seguinte forma: pastor, o que eu devo fazer para agradar a Deus? Você confiaria que a minha resposta na palavra, uma vez praticada, poderia mudar toda a sua vida? Então você me perguntaria: pastor, qual o caminho? O que eu preciso e necessito fazer para agradar a Deus? Minha última pergunta é: você sairia daqui praticando a resposta que eu posso te dar nessa noite? Sim ou não? Quem tem o desejo de agradar a Deus aqui? Eu sei que quando falamos de agradar a Deus, queridos, nós pensamos em santificação, e está correto. A Bíblia diz: sem santidade é impossível ver ao Senhor. Vocês concordam? Quando falamos de agradar a Deus, nós pensamos em viver uma vida de justiça, ser correto, ser honesto. Pensamos em agradar a Deus, também nós pensamos em ter uma vida de cultos, porque você sabe que quando você vai para os cultos, automaticamente você está fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos congregar, diz: irmãos, não deixeis de congregar. A Bíblia diz: quão bom e agradável é que os irmãos, quantos irmãos temos aqui? Que os irmãos vivam em união. Então, é uma forma de agradar a Deus. Ganhar o teu dinheiro e tirar logo de cara o teu dízimo, tirar logo de cara a tua oferta. Olha, a Bíblia diz em Provérbios 3: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias, os primeiros frutos da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Então, você sabe que se você ganha o teu dinheiro e tira logo de cara o dízimo, é uma forma também de agradar a Deus. Então, se encaixaria na minha resposta. Tem várias formas de agradar a Deus. Toda vez que eu cumpro a palavra, eu estou agradando a Deus. Toda vez que eles cumprem o chamado, eles estão agradando a Deus. Toda vez que eu cumpro o meu chamado, eu estou agradando a Deus. Toda vez que você cumpre o teu propósito nessa vida, você está agradando a Deus. Agora, eu estou falando de um agradar que Deus faz questão de, na Bíblia toda, enfatizar. Tem uma coisa que é indispensável nesse conjunto de coisas que agradam ao Senhor. E uma destas coisas é andar na fé do tipo de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? Está escrito em Amós capítulo 3, aleluia, isso aí, fé e graça, capítulo 3, versículo 3, põe nas telas, mídia, por favor. Amós 3:3. Vamos lá? Porventura, se você tiver com a tua Bíblia nas mãos, pode abrir também. Amós 3:3. É um livrinho bem complicadinho de achar, assim pequenininho, mas aí eu vou pôr nos outros textos, aí você pega rápido. Amós 3:3. Aí na sua tela e na minha diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Imagina só, temos uma carroça carregando
alguma carga, alguma coisa lá atrás dela, e eu coloco para caminhar um boi e um cavalo, você sabe que os dois têm os seus potenciais, só que o cavalo vai ser, na maioria das vezes, mais veloz que o boi, você concorda? Então imagina ele puxar numa velocidade, e o boi com aquela força enorme, talvez maior que a do cavalo, só que sem velocidade. Eu acho que não vai dar muito certo, vai derramar. Se tiver um monte de pó de leite na carroça atrás, vai cair. Que bom ver você aqui, minha irmã, que bênção, glória a Deus, quanto tempo, seja muito bem-vinda. Então, o cavalo vai puxar numa velocidade, e o boi vai puxar em outra velocidade, o negócio não vai dar certo. Andarão dois juntos, se não tiverem comum acordo. Agora, o nosso Jesus, o nosso mestre da vida, o nosso Salvador, ele disse o seguinte, nessa questão do comum acordo, ele diz que se a casa estiver dividida, falando língua diferente, pensando diferente, ela não subsiste, ela não permanece em pé. Interessante é que Jesus disse que se dois ou mais concordar na terra, é concordado no céu. Então há um poder em concordar. Entende, gente? Estamos juntos até aqui? Tem um poder na concordância. E o mais legal é que esse mesmo Jesus, ele vem como homem nessa terra, e ele nos ensina a concordar com Deus. Ele não só disse assim: olha, vocês têm que concordar com Deus, casa dividida não fica em pé, fale a mesma língua, concordem aqui na terra que é concordado. Não, ele ensina, além disso, ele ensina com o seu desempenho ministerial e com o teu chamamento, ele mostra à humanidade como andar do jeito que agrada a Deus. Marcos 11, 23, o texto de Marcos 11, 23 diz assim, ó: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, Jesus disse, assim será com ele. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você concordar em fé no coração, não duvidar, se você falar a palavra, pega isso. Ele não está falando aqui, tipo assim, olha, se você disser, né, algumas vezes na sua vida, pode ser que não vai acontecer, mas na maioria das vezes acontece. Olha, se você, pastor, profeta, mestre ou 30 anos de igreja, disser, novo convertido não, pode ser que aconteça. Não, ele não está dizendo nada disso que eu estou falando aqui. Ele está dizendo, porque em verdade vos afirmo que se alguém, qualquer pessoa aqui, qualquer um, ele está falando, se alguém disser, qualquer um, gente, isso não é exclusivo para um pastor. Minha voz está chegando aí no fundo, queridos. Se alguém disser, qualquer um disser, a este monte, e ele está falando a esse monte, ele não está falando um monte da vida, um monte de problema. A gente usa isso na pregação, mas a verdade é que ele está falando para o monte mesmo. Ele está falando, se disser esse monte, estou dando um exemplo aqui para vocês, ó, está vendo esse monte aqui? Se você falar a ele, se você não duvidar, se você falar ergue-te, falar o que ele tem que fazer, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, e ele diz, e crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então Jesus vem agora, queridos, e ele ensina o modelo de Deus fazer as coisas. O apóstolo Paulo também nos ensina. Quem sabe daqui a pouco eu leio, mas em Marcos 11, 22, em Marcos 11, 22 está assim: ao que Jesus lhe disse, leia aí, tende fé em Deus. Espera aí, em Marcos 11, 22 ele diz, tende fé em Deus. Essa palavra aqui, não é
Tenha fé em Deus. É um jargão isso, todo mundo fala isso, gente, presta atenção. Tenha fé em Deus. Qualquer um não crente diz, tenha fé em Deus, mas não é isso. Ali o texto original ali, é tende ou tenha a fé de Deus. E o mais claro é, tenha a fé do tipo de Deus. A tradução correta que ficaria assim, ó, nesse texto ali. Tenha a fé do tipo de Deus. Então Jesus ensina como agradar a Deus. Ele fala, gente, presta atenção, para vocês agradarem o Pai, vocês têm que ter a fé. Não é ter fé em Deus, eu tenho fé em Deus, não, é a fé do tipo da fé de Deus. Oxe, pastor, e como que é a fé do tipo de Deus? A Bíblia diz, no princípio criou Deus céus e terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, a Bíblia diz, haja luz e... Então, a fé do tipo de Deus fala e acontece. E Ele está dizendo, você tem que ter a fé do tipo de Deus. Você tem que ter ousadia para falar. Andarão dois juntos, se não tiver como acordo, tem que concordar. O louvor está aqui ministrando coisas lindas vindo da parte do louvor para você. Você está embaixo, recebendo, concordando, ministrando esse louvor, cantando, interagindo, reagindo. O pastor está ministrando a palavra, pregando. Você está aí, amém. No mínimo teu corpo reage, no mínimo teu coração acende, no mínimo recebe. Por quê? A Bíblia diz que 2 discípulos estavam caminhando, indo pelo caminho. Jesus veio ter com ele após sua morte. Trocou uma ideia. Eles não entendiam ser Jesus, e eles estavam comentando um fato que aconteceu. Eles estavam dizendo, você viu? Jesus morreu, você não soube disso não? E o próprio Jesus do lado dos discípulos que ia a caminho de Emaús, diziam, pois é. E Jesus ali, eles não estavam com os olhos e com o entendimento aberto para saber que era o próprio Jesus. E eles estavam indo, caminho de Emaús, e Jesus falou acerca do que vocês estão conversando, e eles falaram, tu não sabe? Olha aí o que aconteceu. Ele morreu e já é o 3º dia, ele ainda não ressuscitou. E aí, bate o papo aqui, bate o papo ali. Depois que Jesus parte, após uma refeição, quando Jesus parte, e eles... Era Jesus. Você percebeu? Olha a observação que eles fazem, os 2 discípulos. Você percebeu que quando ele falava, o coração ardia? Ali, se o Senhor está ministrando, se o Senhor está falando, se o Senhor está trazendo revelação, mas alguma coisa em você não move, não mexe, o erro não está no Senhor. O erro está em o meu coração e o meu entendimento, os meus olhos estarem fechados. Não é essa a igreja que eu, pastor, ou que os pastores do Brasil querem pastorear. Os pastores que creem como nós queremos. Isso acontece muito aqui, que haja uma expectativa maior. Cada culto que você vem, haja uma expectativa maior de receber e beber ainda mais de cada ato profético que é feito aqui, de cada culto, de cada pastor, de cada ministro, de cada música cantada. As músicas são selecionadas a dedo. Os ensaios eles fazem escolhendo, tirando a dedo. Os meninos que nós colocamos aqui e as meninas, nós escolhemos a dedo, nós olhamos a vida, trazemos para perto, entendemos que é uma vida santa, atrás do que fazem. As equipes são separadas assim, com pessoas que não são perfeitas, assim como você e eu, mas que estão ali se aperfeiçoando na palavra, crescendo, se envolvendo com Deus, ao ponto de estarem aqui, não ministrando você, mas ministrando ao Senhor, e você junto com eles ministram ao Senhor. Ou seja,
Tem que haver essa concordância. Igreja, altar, ministração, para que o Espírito Santo tenha liberdade de operar, para que as igrejas não se tornem clubes, que as pessoas frequentam e batem cartão, ou religiões mortas, que as pessoas não têm vida e mudança. Então há uma forma de agradar a Deus, e essa forma de agradar a Deus é andar em comum acordo. Andarão dois juntos, se não estiverem em comum acordo. Amós 3,3 diz, tem que concordar. Lá na Torre de Babel, eles estavam em concordância, e eles iam atingir o objetivo, e Deus disse, espera aí. E ali foi onde houve a separação de idiomas, cada um falar uma coisa. E aí na Torre de Babel eles começaram a ter uma confusão, porque esse falava uma língua, esse outra, houve conflito, e o propósito não foi alcançado. Isso quer dizer que o contrário, se eles continuassem falando a mesma língua, o propósito seria alcançado. Você percebe que desde o Velho Testamento, e desde o Novo Testamento, e nos dias de hoje, se não houver concordância, não há sucesso. Se um falar uma língua e outro outra, há divórcio, há separações, há rompimentos. A concordância é a linguagem que agrada a Deus. E como eu concordo com Deus, igreja? Como é? Diga para o querido vizinho que está do seu lado, diga, meu irmão, como podemos concordar com Deus? Diga para ele, diga, meu irmão, como podemos concordar com Deus? Pergunta para ele, como podemos concordar com Deus? Falando fé. Responde para ele, falando fé. Então, Marcos 11:22 diz, tenha a fé do tipo de Deus. Agora em Hebreus 11:1 está assim, Hebreus capítulo 11 verso 1, vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que fé é essa? Disse Deus, haja luz e houve luz. A fé é a certeza de coisas que eu espero, convicção de fatos que eu não vejo. Então eu te pergunto agora, vamos lá, raciocina aí. O que você está esperando amanhã? Semana que começa agora, começou hoje a semana, mas amanhã tem o primeiro dia útil. O que você está esperando amanhã? Está esperando aquela porta de emprego abrir? O que você está esperando amanhã? Você está esperando o aumento salarial? O que você está esperando amanhã? Aquele cliente chegar e comprar mais do que o comum? O que você está esperando amanhã? Aqueles cheques devolvidos, a pessoa ir lá pegar? O que você está esperando amanhã? Aquele valor, aquela simulação para o investimento no teu negócio sair? O que você está esperando amanhã? Você está esperando para amanhã o quê? Ah, pastor, eu estou esperando amanhã oficial de justiça na minha casa, no meu trabalho. Estou esperando amanhã o fechamento das portas do meu negócio. Eu estou esperando amanhã o resultado de algum tipo de bateria de exames que eu fiz aí. Não sei não, hein, pastor? O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando para amanhã? Porque não adianta você, eu tenho fé, amém, glória a Deus, mas o amanhã, quem vai fazer ele é você. Mesmo que você esteja para pegar esse exame, para pegar aquela notícia negativa, para ter aquele não que você sabe que vai vir porque é impossível dar certo. O que é fé? É você olhar para essas possibilidades e declarar a impossibilidade humana, ou seja, não é possível aquela situação se reverter, mas a fé do tipo de Deus, ela vai falar contrário àquela situação, ou seja, eu vou falar como vai ser. Tudo bem que eu entrei no vermelho, tudo bem que essa pandemia tentou me prejudicar, mas olha só, eu sou de Deus, e sabe o que vai acontecer? Haja luz, vai ter luz, haja luz, vai ter luz, haja dinheiro, vai ter dinheiro, haja recurso, vai ter recurso, haja cura, vai ter cura. O resultado dos exames serão positivos.
O cliente vai chegar, o dinheiro vai chegar, o cheque vai chegar, aquela conta vai ser paga, ei, a doença vai sair. Você tem que falar contra o que está acontecendo. Se tiver fé, a fé do tipo de Deus, se tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar, crer, não duvidar, e o monte vai ser removido. Então a gente, nós não vamos mais cantar Cristo move as montanhas. Não. Ele deu o poder para você mover. Você canta isso. Se você pudesse ouvir, ele ia responder para você assim: move você, eu já te dei o poder. Cristo move você. Todo o poder que foi me dado, eu te dei. Então vai, pisa em serpente, pisa em escorpião, cura os enfermos, expulsa demônios. Ele falou que você tem esse poder para fazer obra igual e obra maior, obras iguais e obras maiores. Então fala como é que vai ser. Não fica aí esperando Cristo fazer, porque Cristo, Ele vai operar com você, junto com você. Você vai e Ele vem, você vai, a unção vem, você vai, os anjos vêm. O céu vai trabalhar à medida que você concordar. Andarão dois juntos, se não concordarem. Cristo quer mudar a tua vida, mas você quer ficar na derrota. Cristo quer que você fale positivo, você quer falar negativo. Não dá, você tem que falar fé. Fé é a linguagem que agrada a Deus. A fé agrada a Deus. Aleluia. Fé agrada a Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sei que o que eu estou pregando vai gerar uma reação, mas não saia do seu lugar agora. Não ponha oferta, deixa para daqui a pouco você põe o que o Deus colocar no seu coração. Eu só não quero que você perca isso. Tá bom? Com os ministros de fora, e quando eu estou ministrando, fica livre, mas hoje não, hoje fica aqui, daqui a pouquinho a gente faz oferta e dízimo. Eu não quero que você perca essa palavra, tá bom? Guarda aí, semeia, segura aí a sua semente, depois você vem semear, tá? Vamos lá, isso não pode te inibir, sempre semeie, mas é só para a gente não perder o fio da meada. Aí a Bíblia diz aqui, em Hebreus 11:6, olha lá, Hebreus 11:6, Hebreus 11:6, vamos mídia, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível, o texto diz, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Querido, olha aqui um pouquinho, a Bíblia diz, de fato, que sem fé é impossível dar. Ele está dizendo que é impossível. Não sou eu, é a tua Bíblia. Está aberto aí em Hebreus 11:6. A pergunta do início da pregação foi qual? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Sem fé, filho, é impossível, porque tudo no céu responde por fé. A fé é a assinatura do cheque. A fé é a conexão com o sim e o amém de tudo que Ele te deu. Olha, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1:3. Olha o que diz lá: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, Ele já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse texto está falando o que, queridos? Por favor, entenda isso. Está dizendo que você, em Cristo, já tem essas bênçãos. Me abençoa, Senhor, me abençoa. Você já tem em Cristo, está escrito. Você já tem. O que a fé faz? A fé acessa. A fé pega. E aí você vê milagre. E aí você vê provisão. E aí você vê saída. E aí você vê solução. E você vê a falência cair por terra. É a fé que pega. Bendito
Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, Ele não deixou nenhuma de fora, com todas as bênçãos. Que bênção! Ô gente, para quem está doente, receber a cura é bênção? Sim ou não? Para quem está desempregado, receber emprego é bênção? Para quem está sem dinheiro, receber dinheiro é bênção? Para quem está sozinho e solitário, conseguir o esposo ou a esposa é bênção, não é? Para qualquer área que você tiver uma lacuna, você receber o preenchimento é uma bênção. A Bíblia diz que todas as bênçãos foram dadas. Como é que eu acesso? Faz assim, ó, a minha boca, põe um dedinho que você vai gravar isso. A minha boca, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor, diz o salmista. Se eu disser, a minha história será mudada. É isso. Quando você fala, você reprograma a sua mente com crenças corretas. Você desce com convicções para o coração. Quanto tempo eu tenho que falar? Muito tempo. Você tem que falar bastante. Quantas vezes? Sempre, nunca deixar de falar. Você tem que falar até aquilo entrar nas suas entranhas, até aquilo penetrar no mais profundo do seu íntimo. Você tem que declarar e falar o que você quer. A mudança de emprego, a mudança de horário, a mudança de trabalho, o aumento salarial, a cura, a restituição no casamento, a restituição no lar, a bênção para os filhos, a escola para os filhos, os estudos, a conclusão da tua casa, a reforma, a compra do teu terreno, a compra da tua casa. Não sei qual é a bênção que você tanto procura, todas elas estão disponíveis dentro de você. Você só precisa concordar com Deus, falar a palavra, declarar a palavra, dizer a palavra. Fala aquilo que você quer e os anjos vão começar a trabalhar por você. Anjos vão na tua frente, anjos vão chegar na frente, anjos vão chegar lá. Tem uma música que diz: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Você solta a palavra. O Senhor, a Bíblia diz que Ele dá ordem para os teus anjos, para que te guarde, para que te livre. Libera a palavra, que os anjos vão na frente, eles vão trabalhando. Quando você está falando a palavra, você não está vendo nada, teu irmão não está vendo nada, teu esposo não está vendo nada, tua esposa não está vendo nada, os filhos não estão vendo nada, você com os olhos naturais não está vendo nada, mas pela fé, com os olhos da fé, você está escrevendo o teu futuro, enxergando o teu futuro, está sendo o arquiteto da tua vida. E os anjos, mesmo que você não esteja vendo, quando você fala a palavra, eles: opa, tem trabalho para mim, tem trabalho, nós vamos trabalhar. Os anjos vão trabalhar por aqueles que crê, por aqueles que esperam em Deus. Aleluia. Oh meu Deus, Ele vai fazer, Deus vai operar, mas Ele está esperando a igreja. Oh, eu quero a unção no louvor, então ergue a mão e canta com eles. Eu quero a glória caindo na igreja, então se entrega desde a hora que você entra, não fica lá distraído. Eu quero resultados, pratica isso, pratica, sai falando, começa falando agora, sai falando, sai declarando. Tudo vai mudar se você perseverar. O pior é que o diabo, por mais que ele seja derrotado, ele não desiste, ele não é desistente, ele é derrotado, ele já perdeu a batalha, mas ele não desiste. Quando você fala a palavra, ele não vai desistir. Você está declarando, ele não vai desistir. Ele vai continuar querendo paralisar você, porque no fundo, ele já teve outras experiências com você. Ele sabe que você vai desistir, ele sabe que você não vai mais falar, ele sabe que você não vai mais declarar, ele sabe que não vai passar de 3 dias, ele sabe que não vai passar de 3 noites. Ele sabe que o povo hoje está com as distrações: Instagram, Facebook, post, vidinho, musiquinha, coisinha, estão presos. O diabo está prendendo as pessoas. Não só isso, tem outras distrações. Mas se você pegar a palavra hoje e não cair mais nesse truque, e fazer o que a Bíblia diz, e não desistir de declarar e liberar a palavra, o seu futuro está comprometido com o sucesso. Está casado, está ligado, está aliançado com o sucesso. É só uma questão de tempo. A tua confissão é como um imã, e o que você está enxergando, falando pela fé, é como se fosse um metal. E você vai falando, aquele negócio vai grudando. Ó, e a igreja, gente, funciona assim: você vem,
Você já pegou uma pedra de imã, um pedaço de imã lá, e passou na chave de fenda? Júlio, que mexe com ferramenta, quem trabalha com ferramenta aí sabe. Você passa lá na chave de fenda, na chave Phillips, passa o imã, esfrega, esfrega. Ou uma chave que já é, como fala o Hélio, imantizada, como é? Magnetizada. Obrigado. Então, se passa numa chave magnetizada lá, e aí você tira ela do ímã ou da outra chave. Quando você põe pertinho do parafusinho, o que o parafusinho faz? Ele gruda. A igreja faz isso. Você vem para a igreja, você esfrega com os magnetizados da fé, e aí você sai daqui só grudando bênção. Só que lá fora, para que isso não acabe, você tem que continuar falando a palavra. Porque aí você vai falando a palavra, você vai gerando o teu futuro, e aí vai grudando mais bênção. E agora não gruda mais só um parafusinho, porque o imã está criando força, ele está ficando forte, ele está ficando grande, está ficando inchado. Agora você está ficando espaçoso, e já precisa de uma casa maior, já precisa de um carro maior para a família, já precisa de coisas maiores, porque à medida que você fala a palavra, tua fé cresce. E se tua fé cresce, ela só cabe em homem grande, mulher grande. E aí você vai querer o quê? A terra dos gigantes, a cama dos gigantes, a casa dos gigantes, o carro dos gigantes, o dinheiro dos gigantes. Não tem mais essa, ó céus, ó vida, minha cidade é pequena, minha casa é pequena. Não, esse tipo de confissão não entra mais, porque você está na fé do tipo de Deus. Então a hora que você começa a falar, se disser a esse monte, você começa a declarar, tudo começa a crescer por dentro de você. Só que essas coisas não são naturais, então você não vê o inchaço, mas no Espírito está acontecendo algo. A tua unção está aumentando, a tua fé está rompendo, e aí você começa a ganhar espaço e conquistar espaço. Foi assim comigo aqui 6 anos atrás, gente. Estava na casinha, tinha nem cadeira, e nós falávamos que essa palavra da fé crescesse e multiplicasse na cidade. E fomos para um salãozinho e falávamos, e aí foi grudando na nossa chave de fenda um monte de parafusinho que eram vocês. E foi vindo mês, recursos, pessoas, dinheiro, foi chegando. E nós fomos para outro salãozinho já com o elevador bonitinho lá na avenida principal, tudo certinho. Passado mais um pouquinho, a gente veio parar nesse lugar. O que nos trouxe aqui? A fé, irmão. Vamos fazer uma outra perguntinha para o pastor, porque aí eu tenho mais uma pregação. Você vai fazer essa pergunta aqui para mim agora. Pastor, confia no seu pai. Pastor, e agora? O que eu faço para aumentar o meu território? Moisés estava lá, gago, ele não conseguia falar diante de um faraó. Deus disse: você vai libertar o meu povo. Eu sou gago, eu não tenho capacidade. Moisés precisava conhecer a Deus de verdade, porque quando você olha para os seus limites, queridos, ouça isso, gente, quando você olha para as suas limitações, você já perdeu, já era. Mas quando você não olha para as suas limitações para concordar com Deus e falar fé, você está colocando sua dependência em outra coisa, que não é em você mesmo. Por isso que a Bíblia diz, queridos, maldito o homem que confia no homem. Não é eu confiar no Durval confiar em mim. Se você aprendeu assim, te ensinaram errado. O texto ali está falando do homem que confia no seu próprio braço e acredita que tudo que ele tem, que ele conquista, vem da força do braço. E ele está dizendo: não confie em você mesmo. Para você crer numa doutrina, você tem que ter outras bases bíblicas. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Põe na tela: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em você mesmo, no seu próprio entendimento. Então a lógica vai dizer: cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas o que te protege?
é a máscara, o que te protege é o álcool gel. Não, isso são protocolos que nós estamos cumprindo e você está fazendo, mas o que verdadeiramente te protege é o Senhor. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. É Deus que tem guardado você, Deus tem guardado essa igreja, Deus tem guardado a nossa cidade, Deus tem te guardado. Fale fé, confia no Senhor, não confie em você mesmo. Então agora esse Moisés, covarde, aparentemente, gago, estava com medo. Quem sou eu? Como vai ser? Deus chega nele e fala: ó, filho, vem cá, vai lá, Arão, e você vai lá, estende o cajado, o bordão, e aí vai virar uma serpente lá, e diga o seguinte para o grande homem da terra: liberta o meu povo, assim diz o Senhor. E ele foi, e agora ele já se apresenta diante desse grande homem do Senhor da terra, e todos tinham que se apresentar e se curvar. Ó soberano de todas as terras, ó soberano, porque ele era o Deus da terra. Então ele se curva, mas quando ele se curva, ele faz uma exigência para o homem que podia prendê-lo e matá-lo a qualquer momento. Aquela exigência é um desafio, porque aquele homem que se sente Deus e é idolatrado pelas pessoas, ele podia dizer o seguinte: quem é esse Deus? Quem é Moisés para insultar o grande faraó? Então Moisés vai nos seus limites? Não, ele vai na palavra que Deus disse, e ele chega diante daquele homem. Você acha que Moisés não sabia que ele podia ser morto ou preso? Ele sabia, mas ele colocou a vida dele a risco. Como? Confiando em Deus. Eu te pergunto, colocou a risco mesmo? Porque se ele foi sob a palavra de Deus, que risco tem? Se Deus disse que essa é a terra da tua prosperidade, que risco tem nisso? Fica nessa terra e veja Deus te prosperar. Deus não precisa de uma terra para fazer ouro, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de uma cidade para fazer a tua prosperidade, Ele é a própria prosperidade, Ele tem muita prosperidade. Então, meu irmão, não é o lugar que você está, é quem está no lugar. E quem é que está no lugar? Você, o Filho de Deus, o abençoado, que entendeu como concordar com Deus. Concorde, falando fé, fé do teu tipo. Então esse homem vai lá, se prostra no faraó e pede: liberta o povo de Deus. E aí ele põe o bordão lá. O que acontece? Vira serpente. O faraó, meio que irônico, dá uma risadinha, chama os feiticeiros dele, os bagunceiros, e por outro poder que não é o poder de Deus, a vara dos caras também vira cobra, vira serpente. Que feito é esse? O seu Deus faz, em outras palavras, nós também fazemos. Só que a serpente de Moisés come as outras cobras. O original sempre vence, irmão. Só que com essas tentativas, o coração de Faraó foi ficando cada vez mais duro, foi ficando como uma pedra. E toda vez Deus dizia, por inúmeras vezes: Arão e Moisés, vai lá e diga isso. Teve um fato que Moisés vai, estende o bordão ao rio, o rio se torna em sangue, e todos os peixes morrem. E essa negociação para que o coração de Faraó amolecesse e entregasse o povo de Deus demorou muito, mas muito mesmo. Agora, Moisés não desistiu na primeira tentativa, Moisés não desistiu na segunda tentativa. Toda vez que Deus dizia, ele ia lá de novo e fazia. Dan, vai lá e faz isso. Eu já fiz, pastor, não dá certo. Esses são aqueles que o diabo já sabe que vai desistir, que esse culto ungido pode ser que só tocou a tua alma, a tua emoção, se você não recebeu isso com o coração.
Agora, se você está recebendo isso com o coração, sabe o que vai acontecer, meu filho? Você nunca mais vai ser liso, nunca mais vai ser pobre, nunca mais vai ser doente. Ah, pastor, eu não acredito nessas coisas. Então essa igreja não é para você, porque aqui nós vamos pregar a palavra, a Bíblia, e a Bíblia sempre vai ser esse espelho para você. Ela vai te mostrar quem você é, como você é. Você é o melhor de Deus, você nasceu para dar certo, você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Se alguma coisa não está acontecendo, o erro não está no papai. Somos nós que precisamos nos mover e sair da caixa de religião. Me enfiaram também numa caixa de religião. Eu sofri 2 libertações, a primeira do mundo, dos demônios, a segunda da religiosidade. A religiosidade me impedia de receber, porque alguém pregando uma palavra como essa, eu não tinha reação nenhuma, eu não sabia nem o que fazer, e eu ficava todo preso, com medo, e até estranhava o irmão que dava um amém. Só que isso me matou, porque a religião mata, ela não liga você com Deus, ela mata. Agora, quando você é livre por dentro, automaticamente a palavra vem ao seu encontro, você agarra aquilo como um pitbull, você se prende àquilo, e sabe o que acontece, irmão? A circunstância continua se levantando, o diabo continua sendo o diabo, a doença continua tentando chegar, a miséria continua tentando vir, o desemprego continua querendo apertar você, mas a sua atitude diante daquilo é diferente, e ela traz um resultado diferente, porque da mesma forma que o inimigo vem por um caminho, por outros 7 caminhos, ele sai do teu caminho, porque agora, quando ele se levanta, existe alguém de fé, alguém com a palavra, alguém ungido, alguém que sabe a autoridade que tem, alguém que sabe o que é ser a justiça de Deus, alguém que tem entendimento de que falem o que falar, o que importa é o que a palavra diz, e a palavra diz que você nasceu para dar certo, que você é um favorecido. Eu não consigo ver você como muitos te vê, ou como você mesmo se vê. Quando eu olho para você, seja qualquer um de vocês, eu olho para você, eu vejo gente grande, eu vejo empresários, eu vejo empreendedores, eu vejo gente curada, eu vejo família abençoada. Eu não consigo ver o contrário disso. Eu olho para você e fico em casa. É só uma questão de tempo, a Fran vai prosperar, é só uma questão de tempo, o Durval vai entender, é só uma questão de tempo, o Tiago vai ficar rico, é só uma questão de tempo, a cura vai chegar ali, é só uma questão de tempo, aquela empresa vai estourar, é só uma questão de tempo que a fé e graça vai estourar nesse país, é só uma questão de tempo, e essa palavra vai correr velozmente. Assis vai entender. Então Moisés liberta o povo, e agora ele estende sobre as águas, sobre o mar, o seu cajado. E aí você percebe que Moisés, ele não ficou lutando com o diabo, com os inimigos, dando soco, pega a espada. Nesse caso, nesse episódio não. Moisés estende o bordão. Quando ele põe o cajado, o mar se abre, o povo de Deus passa, e o inimigo vem. O diabo desistiu, Faraó liberou, depois correu atrás. E quando corre atrás para pegar, eles estão na direção de Deus, fazendo o que é certo, obedecendo a Deus. O diabo desistiu, queridos? Não. Só que sabe o que acontece? O diabo continua tentando, você continua agindo em fé, e Deus vem e afoga os seus inimigos. O que aconteceu com eles? Morreram nas águas, afogados. Qual o seu inimigo de hoje? Dívida, doença, miséria conjugal? Se você se humilhar perante a poderosa mão de Deus, o que é isso? Reconhecê-lo e dizer: eu dependo de ti, Senhor, eu preciso de ti. Se você concordar com a palavra e saber que tudo vai acontecer por causa dele, o seu papel é concordar em fé, e ele faz. O problema é que queremos fazer o que Deus faz,
E Deus não vai fazer o que você faz, porque não é Deus que vai usar a fé por você. A fé é você que usa, e os anjos se movem. Moisés não desistiu na primeira, ele foi lá e falou, não deu. Ele foi lá e falou, não deu. Ele foi lá de novo na tentativa de derreter o coração de Faraó ficava cada vez mais duro, mas ele não desistia, ele não desistia. Ele continuou obedecendo ao Senhor. E o segredo de chegar na sua terra prometida é continuar obedecendo ao Senhor, não desistir, perseverar. E eu tenho um negócio comigo, é um lema meu. A hora que o diabo tenta me atacar numa área, ou a hora que a notícia negativa chega numa área, eu coloco mais força, mais confissão, mais consagração, mais propósito, mais oração em línguas. Eu não recuo. Por isso conquisto. Se você recuar, é tudo que o diabo espera. E talvez é o que você fez a vida inteira. Mas hoje não é culto para você recuar. Hoje é culto para você ativar um poder sobrenatural na sua vida. Quem está comigo, dá um glória a Deus. 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Está escrito: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Vamos todos juntos ler aqui, 1, 2, 3, no eu crio. 1, 2, 3, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos ou nos calamos? Qual o espírito da fé? Qual a forma de agradar a Deus? Falar. Quando? Sempre. Na hora que você abre aquele comércio, na hora que você fecha, na hora que você entra na sua casa, na hora que você sai. Crente declara a palavra o tempo todo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, e por isso também falamos. Agora veja, Moisés precisava conhecer a Deus. Quando ele passa a conhecer mais perto Deus, ousadia, intrepidez toma o lugar do medo, da limitação. Sou gago, a limitação caiu por terra. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, 17. Olha o que a Bíblia diz aqui, gente. Presta atenção nisso. 1, 2, 3, juntos. Mas aquele que se une ao Senhor, Deus perde batalha? Então se você se une com Ele e concorda com a palavra, você vai perder o quê? Você não vai perder nada. Você tem que estar concordando com a palavra. Ai, se for da vontade de Deus, tira. A religião colocou essas falas em nossa cabeça, em nossa boca. Esse tipo de fala só foi usado na oração de consagração. Se for da vontade de Deus. Quando Jesus fez isso? No Getsêmani. Ele falou, se for da tua vontade. Mas se não for, só numa oração de consagração que Jesus usou esse termo. Isso não é uma fala para você usar todo dia. Ai, se for da vontade de Deus que eu entre no meu carro e ligue ele e vá trabalhar. É lógico que é, você tem que trabalhar, se você é mandado embora. E tem gente que usa isso. Se for da vontade de Deus que eu ganhe mais, lógico que é. A Bíblia diz, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Você tem que ganhar mais. Quanto? Sempre. Esse ano tem que ser melhor que o passado, e o ano que vem melhor do que esse. – 2021 foi declarado por Deus para nós profeticamente que era o ano do quê? Você esqueceu disso? A Fran veio, cadê a Fran? Não essa Fran, a outra Fran. Está aqui, minha filha, bem de frente comigo. A Fran me deu um testemunho hoje poderoso. Ela mandou um áudio de 5 minutos. É difícil demais eu ouvir áudio e responder mensagem. Mas como o pastor Silas estava de motorista para mim, eu consegui responder, ouvir. É muito difícil, é muita mensagem, gente, eu não dou conta. Quem fica triste porque eu não respondo mensagem, escreve para o pastor Diego, escreve para minha esposa, que ela resolve tudo. Para Débora, 100 vezes Débora. Ela resolve tudo. Me cobra.
Mas não é fácil, você vai saber. Já estamos quase 1000 membros, gente. Quase 1000 já. Quase 1000, irmãos. Então para pensar. Não dá para fazer sozinho, tem que estar junto. Fran comentou comigo. Ela disse: pastor, eu voltei para minha área, ganhando mais do que eu ganhava quando eu saí da minha área e tive que trabalhar em outras áreas, numa multinacional que eu sempre desejei trabalhar, com um salário maior. Detalhe, pastor, no meio da pandemia. Se Deus faz pela Fran, Ele faz pelo Tiago, Ele faz pela Débora, Ele faz pelo Silas, Ele faz por mim e Ele faz por você, porque Deus não faz acepção de pessoas. É um de vários testemunhos que temos aqui. Então Moisés não desistiu. E o Davi, o que você tem a me dizer? O que você tem a me dizer? Você percebeu que Moisés estende o bordão? O mar se abre e a água se fecha e os seus inimigos ficam para trás. Preste atenção. Se você não agir, se você não for ousadamente falar, vai falar com o faraó? Sim, eu vou falar com o faraó, sem timidez. Vai falar com a sua montanha amanhã? Sim, eu vou falar com a minha montanha amanhã. Se você não for, o mar não se abre, filho. A Bíblia diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Vocês estão aqui? Então Moisés vai com atitude e o mar abre. Você percebe que os anjos são ativados. Eu vou longe com isso. Uma unção. O que é a unção? A unção é a capacidade de Deus sobre a tua incapacidade de produzir resultados. Então quando você fala a palavra, uma capacidade de Deus vem em cima de você que era incapaz. Você era incapaz, mas quando você fala a palavra, você deu o carro para o Espírito Santo e o poder montar e chuf. Entendeu isso não? E aí vem o Davi, cuidando das ovelhas. E aí de repente aparece na vida do Davi um gigante. Gente, quem quer uma bênção? Eu. Quem quer prosperar? Eu. Aí aparece um gigante. Quem quer a terra prometida? Eu. Aparece um monte de gigante. 12 espias vai. Os 12 espias lá. E eles voltam, a terra é boa, mana, leite e mel, tem prosperidade, tem abundância. Mas o crente do mais não vence, mais, Miqueias, mais, tira o mais, tira, mais é um questionamento com dúvida, incredulidade, que mata a fé, inimigo da fé, dúvida é inimigo da fé, mais, tira o mais, arranca o mais, e faz como Josué e Caleb no meio dos 12 espias, gente estudada, inteligente, líder de tribo. Aí vem Josué e Caleb, fez calar a multidão, a Bíblia diz, com que voz? A voz da fé. Eia! Ele disse: iamos e possuamos a terra, por quê? Porque o Senhor nos dará como pão, como café da manhã. Olha, o cara era muito ousado, e o Espírito Santo nem morava dentro dele, porque no Velho Testamento, o Espírito Santo, a unção de Deus operava fortemente sobre 3 categorias: reis, sacerdotes e profetas. Entende isso? Então ele não tinha um novo nascimento, porque Jesus não tinha morrido ainda. Jesus morreu e deu a condição de termos um novo nascimento e o Espírito Santo morar dentro. Mas no Velho Testamento o Espírito Santo morava dentro, ele vinha sobre. Era uma unção para fazer. Rei para governar, vinha uma unção. Profeta, dava caminhos, sentenças, mostrava, apontava, profetizava, ungia, levantava. Sacerdotes, ministrava perante ao Senhor. Essa unção operava ali. E mesmo assim, esse homem reia. Por quê?
porque mesmo não tendo o Espírito Santo dentro, ele estava santo por dentro. Como assim santo por dentro? Santo na fé. Porque um dos maiores níveis de santidade que um homem pode andar é andar em fé, gente. Então por dentro ele estava alinhado à fé santa de Deus. Ele pegou e disse: eia, e amos e possuamos, porque ele confiava que o exército dele era grande, maior e poderoso. Não, quem era maior eram os gigantes. Mas ele disse: vamos, porque não será na nossa força. Em outras palavras, o nosso Deus nos dará como pão. O nosso Deus vai nos dar. É Deus quem dá a terra. Você só olha, você só usa a fé, você só age em fé, e Deus te põe no lugar. Oh, aleluia, aleluia. Meu Deus, oh Senhor, Deus está querendo nos levar para níveis mais profundos na fé. Aleluia. Eu gosto disso. Disso depende minha vida, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o Davi, o que tem para frente dele? Igual os 12. Gigante. E ele disse: quem é esse incircunciso, desaliançado, para se levantar contra o Senhor dos Exércitos? Ele não falou contra o Davi, ele não falou contra o rei de Saul, não foi contra o rei Saul. Ele disse: quem é esse cara incircunciso, sem aliança? Davi estava dizendo: aliança com quem que ele tem? A única aliança que vale aqui, em outras palavras, é a aliança com Deus vivo. Só há um Deus, só há um Deus. E ele diz: quem é esse? Incircunciso, desaliançado, quem é? E o legal é que quando ele se apresenta para o gigante, precisava de gente para segurar o escudo do gigante. Você acha que ele era grande? Tinha que outro segurar o escudo para o cara. Só que a Bíblia diz que na hora que ele começa, o cara afronta, o gigante afronta ele, ele pá! O gigante afronta ele, ele não recua, ele pá! E o gigante, em outras palavras, vou arrebentar você, vou cortar a tua cabeça. E Davi já vinha para cima. Quando o gigante dá o primeiro passo, quando o gigante diz assim, dá o primeiro passo, vem cá, gigante, o Diego, vem, Diego, rápido, Diego, chega pra cá. Ó o gigante, ali, por favor, fica ali, aí perto do retorno, olha para mim, aponta o dedo para mim e dá um passo. Volta para trás e faz isso de novo. Ó o que Davi faz, vai, Davi já vai para cima. Eu fico imaginando essa cena na minha cabeça. O Davi não olhou, o que esse gigante tinha? Espada, escudo, altamente treinado, altamente qualificado. Aonde que está na Bíblia que Davi tinha espada, Wagner? Aonde que está na Bíblia? Davi não tinha espada. E como que Davi disse que ia cortar a cabeça dele? Como é que Davi ia cortar a cabeça dele? É porque Davi não estava apoiado nele, Davi estava apoiado na força do poder de Deus, não por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito, pelo meu Espírito. Por isso que quem ora muito em outras línguas tem mais sucesso, por isso que quem fala a palavra tem mais sucesso, porque você está indo na força do Senhor, na força do seu poder. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então Davi olha para aquele camarada e não pipoca não. E quando ele vai para cima, que ele atira a funda, a pedra que estava na funda, que ele separou suas pedras, um poder entrou naquela pedra, irmão. O gigante não caiu de lado, nem de costa, ele cai de frente, de testa. Com certeza a pedra veio por aqui e um anjo deu um pedala Robin bem na nuca. Miserável, vai se levantar contra o homem de Deus. Eu só estou falando assim para você imaginar que mesmo você não vendo, sempre terá um anjo de Deus para dar um pedala na tua circunstância, no teu problema. Fala a palavra, meu Deus, fala. O gigante cai. E aí ele vem aqui
e corta a cabeça e levanta como prêmio. Obrigado. Em outras palavras, o diabo não desistiu, porque os inimigos de Deus no Velho Testamento, você não vê aparecer diabo, mas você vê as expressões e manifestações e as retaliações contra o povo de Deus, querendo roubar o altar de Deus, roubar o domínio, roubar o poder, servindo outros deuses. E ali é uma figura representativa do diabo no Velho Testamento. Mais uma vez, como sempre, o diabo não cai por terra, mas ele não desistiu, porque o diabo é derrotado, mas não é desistente, e ele ainda acha na cabecinha dele que ele vai vencer Deus. Então ele diz: eu vou bagunçar lá na terra. Aquele povo está tão distraído com um monte de coisa, não quer ler a Bíblia, não quer estudar, não quer orar, não quer comprar um livro de Kenneth Hagin, um livro da fé, não quer ler, não quer ir estudar na Scofeg, falta culto, escolhe o culto que quer vir, o pregador que quer ouvir. Se isso de fato acontece, o diabo está nos prendendo. Agora, se isso não é verdade, e você está avançando, é certo que cada dia, como a segunda-feira, amanhã, será mais um dia de mais um sucesso, de mais uma vitória, de mais uma conquista, de mais um aumento. O que está faltando para nós é conhecer a Deus. Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel 11, 32 diz assim: com lisonjas corromperá aqueles que tiveram violado a aliança, mas, vamos para essa parte aqui, ó. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Põe outra tradução, filho. Olha o que está lá: o povo que conhece o seu Deus. O que está escrito aí? Fica com essa, que essa está o mais perto do original. O povo que conhece o seu Deus se tornará o quê? Está vendo porque na Fé e Graça nós não permitimos que você fique congregando passivo? Atividade, irmão. Age. Pula para cima. Eu vou cortar a sua, antes do cara falar, eu vou cortar a sua cabeça, ele já tomou a pedrada, filho. Eu vou cortar, pá, solta a palavra, libera a palavra, pega a tua funda e atira a tua pedra, vai para cima, chega junto, vai firme. Aleluia, 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 aleluia. E essa mulher de Mateus capítulo 15, versículo 21, e nós vamos terminando por aqui. Então hoje eu estou te ensinando a adicionar à sua fé perseverança, ousadia, repetições da palavra. Assim como Davi, quando Golias deu um passo a ele, ele correu ao encontro do gigante. Quando você focaliza a sua fé, libera a palavra, você ativa a unção. Veja o texto que eu vou ler agora. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Vamos para um próximo texto. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-se que despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Essa mulher está ali, me atende, parafraseando aqui, me atende, me atende, me atende. Os discípulos: despede ela está vindo atrás. Vamos ver o que acontece. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele dá uma resposta, ele prova a fé dela aqui. É claro que o texto não diz isso, mas eu estou entendendo pela lógica que Jesus quer fazer, e queria fazer, e ia fazer, mas ele dá uma colocada na parede nela. Ele diz: é o seguinte, eu vim para esse povo. Ela diz assim, ó: ela porém veio e fez o que, Diegão? O adorou. O adorou, e a adoração ela tem uma voz.
o adorou dizendo. A adoração tem uma voz. Entendeu porque que eu preguei no seu pé antes de pregar? Que não ia chegar aqui. A sua adoração tem que ter expressão, tem que ter uma voz. Não é para tu ficar aí com o braço cruzado. O mundo não vai se mover para você, você que move o mundo. Age, perca a compostura, perca a timidez e voe. Porque é no mundo espiritual que você vence as batalhas, é no mundo espiritual que você tem conquistas, é lá que as coisas acontecem. Ela, porém, veio e adorou dizendo: Senhor, socorre-me, versículo 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imagina aqui agora, eu dizendo: o que eu tenho, eu vou dar para os íntimos aqui que estão pegando junto, não vou derramar para os cachorrinhos. Muitos aqui na cidade ia dizer o quê? Fui lá na Fé e Graça, pastor me chamou de cachorro. Essa mulher teve uma atitude no coração impressionante. 2 rapas que ela toma, ela não desiste. 2 rapas que ela toma, ela não desiste. Ela não julga o profeta. Ela sabe que há uma unção para mudar a vida dela. E sabe o que ela faz? Olha aqui. Então ele respondeu, volta lá, filho. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 27. Ela contudo replicou. Ei, está vendo como falar muda vidas? Ela contudo replicou: sim, Senhor. Ela entendeu: sim, eu estou te entendendo. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que ela fez? Você me chama de cachorro, eu te chamo de meu dono. Ela está dizendo assim: você está me chamando de cachorro, então eu te chamo de meu dono. Deixa eu ser o seu cachorrinho, porque se eu for o seu cachorrinho, eu estou melhor que qualquer pessoa nesse mundo. Ela está dizendo: não importa quem eu sou, de que raiz que eu vim, aonde que eu nasci, eu pouco me importo. Se quiser me chamar de cachorro, chama. Se quiser me ter como cachorrinho, tenha. Se quiser que eu coma migalha da mesa, mas permita que a minha vida sofra a influência do teu poder, a influência do teu ministério. Permita, Senhor, que a minha vida seja tocada pelo Senhor. Permita nessa noite, irmão, que a sua vida seja tocada. Se humilhar perante a poderosa mão de Deus. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, Jesus faz o quê? Ele aprova. O que ele aprova? A origem de onde ela veio. Ele aprova o tipo de fé que ela tem. Meu Deus, Hebreus 11:6 é verdade. Sem fé é impossível. O que Jesus ensinou, tenha fé do tipo de Deus, é verdade. Andarão 2 juntos se não tiverem como um acordo, é verdade. Moisés vai em nome de Deus, foi verdade para ele. Davi foi em nome de Deus, e a pedra foi mais forte do que tua própria força. E você? Quantas pedras você vai atirar essa semana? Quantos gigantes você vai derrubar? Porque servir a Deus não vai te deixar imune aos gigantes, no sentido de que eles não virão. Não vai te deixar imune a levantes. Não vai te deixar, talvez, sem ser pressionado pelas coisas. Agora, contudo, se você ficar em fé, não haverá gigante que ficará em pé diante de você, porque a hora que você falar a palavra, vai cair. A hora que você disser a palavra, você vai escrever o teu destino. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã, irmão. Ela queria essa cura mais do que qualquer um. E mesmo que parecesse que obstáculos vieram, Kate, sabe o que ela disse, Flávia? Ela disse o seguinte: eu não me importo, me chame do que quiser, mas eu só quero que você olhe para mim e me dê da sua plenitude, do teu milagre, do teu amor, porque eu acredito. E aí Jesus fez assim: para tudo,
Ele, em outras palavras, para tudo, é fé. Achei. Pode ser em Assis, pode ser em São Paulo, pode ser na Judéia, pode ser na Galileia, pode ser na capital, pode ser na cidade grande, pode ser em Londrina, em Curitiba, em Recife, em Manaus, em Maceió, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em Cabrobró, pode ser em Petrolina, pode ser em Santa Maria, pode ser em Serquilho, pode ser em Cândido Mota, em Palmital. Não importa o tamanho da cidade, metrópole, capital, não importa o tamanho do estado, não importa o tamanho do país, não importa aonde for, em qualquer canto dessa terra que existir alguém em fé, o Senhor vai fazer prosperar. Fé agrada a Deus. Fé. Não seja covarde, não acredite no que dizem, fica com a palavra. Praga nenhuma vai chegar na minha casa, doença nenhuma vai entrar lá, eu não serei atingido. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, nada, absolutamente nada vai me causar dano algum. Põe o texto. Então lhe disse Jesus: mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. O que ele disse? Gente, faça como queres. O que você quer? Pastor, eu quero a fórmula para mudar de vida. O que você quer? Eu quero a fórmula para mudar de vida. O que você quer? Eu quero a fórmula para mudar de vida. O que você quer? Eu quero a fórmula para... A fórmula está aí. Escreve a tua nova história, o teu novo tempo. Escreve teu 2021, independente de pandemia. Você não está preso ao sistema desse mundo. Deus te prospera no deserto, no pomar. Deus te prospera onde Ele quiser te prosperar, desde que você acredite. Ele te diz: seja feito conforme a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Peraí, ela ia encontrar a filha ainda, e ela sai só com uma fotografia na tua mente e no teu coração. Cura aconteceu. Essa mulher deve ter ido pelo caminho. Cura aconteceu. Ela não viu, é fé. Ela nem viu, a filha não estava lá. Cura aconteceu. Até dançou na igreja, deu glória no culto, correu, ficou em pé porque ela cria. Eu estou te dizendo que Deus está mudando histórias aqui, e que amanhã você vai ter boas notícias. Eu estou te dizendo que coisas grandes vão acontecer, contratos, empregos, portas vão se abrir. Eu estou te dizendo, essa semana, gigantes agora pela fé estão caindo, e você vai viver o melhor de Deus. Aumento, multiplicação, aumento salarial, batimento de martelo, contrato, causa na justiça. Vai acontecer. Então lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Versículo 29 diz: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam, então glorificavam a Deus. Presta atenção. O Senhor me disse agora que você será o outdoor de Deus para a cidade. Sua vida vai andar, e as pessoas vão assistir, e vão trazer multidões, e multidões, e multidões, e multidões. Mas interessante, eu vou resumir a história, é que essa mulher que recebe cura para sua filha, identifica que sua filha está curada, e ela pergunta: qual hora que isso sucedeu? E aí disseram: por volta de tal hora. E ela liga os fatos, foi exatamente na hora que Jesus disse que a fé dela tinha trazido resultado, e a filha dela tinha sido curada. Ela não viu, mas ela creu. Bem-aventurado são aqueles
que não viram, mas creram. Deus falou, haja luz, e depois houve luz. Por que você não vai falar para depois acontecer? Faça como Deus. Fale, libera a palavra, libera. Estou me sentindo fraco. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, humanamente falando, está se sentindo fraco? Diga, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Por quê? Porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, se tornará imbatível. Vamos se colocar de pé.